Olá, pessoal! Agora eu vou explicar para vocês os exercícios que vocês farão na aula de hoje, tá bem? O exercício 15, para começar, apresenta aqui 4 palavras e a primeira coisa que você precisa fazer é separar em sílabas. Lembra? Expedição. Cada vez que você abre a boca é uma sílaba, tá, pessoal? Essa é uma dica muito importante. Ah, prof, não sei, ó. Expedição. Tem 4 sílabas, cada uma ficou em uma vez que tu abriu a boquinha, separa com um tracinho, vocês já sabem fazer isso. A letra A pergunta qual é o sentido dessas palavras no texto. Você vai ter que encontrar essa palavra no texto e dizer, por exemplo, o que expedição significa lá no texto? Ah, era uma viagem, né? Era um passeio. Se você precisar, você pode usar o dicionário e ver qual das explicações do dicionário combina com o contexto dessa palavra dentro do texto, tá? Se você tiver dúvida, você pode mandar uma mensagem e pedir ajuda para a prof. A letra B pergunta qual o significado dessas palavras no dicionário, tá? Então, se você não precisar usar o dicionário na letra A, provavelmente você vai precisar dele na letra B, tá certo? Mesmo que seja um dicionário online, você vai precisar do dicionário. E na letra C, a pergunta é, nessas palavras, o X tem o mesmo som? Ó, expedição, exploração, exposição e exuberante. Ó, eu já percebi que não tem o mesmo som. Tem uma palavrinha aí que o X está fazendo um som diferente das outras 3. No exercício 16, vocês vão ter que pintar da mesma cor as palavras que são da mesma família. Como, prof? Ó, a palavra exposição é da mesma família da palavra expositor, da palavra expositivo. Vocês estão percebendo? Por quê? Porque todas essas palavras, expositor, expositivo, exposição, elas têm uma característica em comum. Todas elas têm a ver com a ação de expor. Então, elas fazem parte, né, de uma mesma família. Por exemplo, as palavras explorador, exploração, explorando, explorado também são da mesma família, porque elas têm a ver com a palavra explorar, com a ação explorar. Então, você vai identificar quais palavras que fazem parte de uma mesma família e você vai pintar elas da mesma cor. Por exemplo, todas as que fazem parte da família da exploração, do explorador, do explorando, do explorado, você vai pintar tudo da mesma cor, essas 4. E assim você vai continuar fazendo com todas, né? Cada família vai ficar com uma cor. Não é tão difícil porque elas começam muito parecido. É só você observar, né, a grafia delas para você perceber quais são as palavras, né, da mesma família. Depois que você fizer isso, né, pintar da mesma cor, né, os grupos de famílias, né, os grupos de palavras que pertencem à mesma família, você vai fazer o exercício 17. Você vai completar a sequência formando famílias de palavras, ó. Então, aqui já tem, ó, exploratório, explorar. Você pode continuar colocando palavras, por exemplo, exploradores, explorei, tá certo? Ó, explicar, explicável, explicação, explicado, entenderam? Continuar formando famílias de palavras, tá bem? Qualquer coisa você pode pesquisar, tá bom? É que você encontra essas palavras. Terminamos a página 51, vamos para 52. Aqui temos um caça-palavra. Vocês vão encontrar 8 palavras escritas com a letra X, tá bom? Não é difícil, vocês são ótimos, vocês vão conseguir. Depois disso, você vai separar as palavras que você encontrou aqui na atividade anterior em 2 grupos. Um grupo, o X vai ter som de S, que nem sapo. No outro grupo, o X vai ter som de Z, que nem em zebra, tá bom? Agora, no exercício 20, você vai identificar lá no texto, né, lá na nossa notícia, as frases que apresentavam esses sinais de pontuação, ó, 2 pontos, aspas e travessão. Depois disso, você vai analisar e vai escrever aqui qual foi a função dos 2 pontos, a função
das aspas e do travessão na notícia. Se você tiver dificuldade, no seu caderno de língua portuguesa tem uma atividade lá colada com a explicação da função de todos os sinais de pontuação. Você pode verificar lá quais são as funções e qual delas combina com o uso desses sinais de pontuação, né, no texto. Aí você escreve aqui. Tá bem? Então, tem esse conteúdo no caderno. Você pode comparar as explicações do caderno com o uso no texto para ver por que foi usado, né, no texto, tá bem? Se você tiver dúvida, você pode falar com a prof. Combinado? Muito bem. E para terminar, temos o exercício 21 e 22, né, na página 53. Né, pessoal? Aqui está escrito tarefa corrigida no quadro, porque esse livro que eu digitalizei era da Beatriz, no ano passado, tá? Então, ela fez essa anotação de caneta e a prof não apagou, porque não foi necessário. Tá? Eu só apago as respostas, porque senão, né, confunde muito vocês na hora da explicação. O exercício 21 pede para reescrever esse trecho abaixo, inserindo um sinal de pontuação que dê ao relato a ideia de surpresa ou admiração. Qual que é o sinal de pontuação que dá uma ideia de surpresa, de admiração? Quando eu era professora, há muitos anos atrás, do primeiro ano, uma criança disse para mim: ai, prof, esse é o ponto da alegria. Ela estava falando do ponto que você vai ter que usar aí. Uma pontuação que dá uma ideia de surpresa, né, de admiração. Tem no seu caderno, você pode procurar lá que você vai encontrar. E o exercício 22 é para fazer no caderno. É para escolher 4 palavras da notícia que você leu, no caso, a notícia sobre os vencedores do concurso Afinatura, tá bem? E escrever em seu caderno frases contendo os seguintes sinais de pontuação. Então, com essas 4 palavras, você vai escrever uma frase com um ponto de interrogação, uma frase com um ponto de exclamação, uma frase com reticências e uma frase com ponto final. Combinado? Não precisa fazer o faça você mesmo, tá? Hoje. A gente pode deixar para fazer outro dia, tá bem? Fiquem bem tranquilos em relação a isso. Vamos terminar até o exercício 22 e depois, na correção, nós vamos conversar um pouco mais sobre esses exercícios. Se você ainda ficou com alguma dúvida e precisa de mais alguma explicação, é só perguntar para a prof, que a prof te explica, tá bem? Um beijo e até a próxima videoaula. Tchau!